Sabe aquela história de que na bolsa a gente só ganha se as ações sobem? Hoje a gente vai mergulhar num caso que, olha, desafia bastante isso. Imagina só lucrar mais de 1000%, justamente quando as ações de um gigante como a Petrobras estão caindo forte. Pois é, né? Parece até, sei lá, roteiro de filme. Mas é justamente o cenário que está descrito num artigo da Empiricus Research que a gente analisou. Eles detalham uma operação bem específica com PET 4 lá em 2021 que teria dado uns resultados assim, impressionantes nesse contexto de queda. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desembrulhar como essa estratégia funcionou, claro, segundo o que a fonte diz, né? Naquele momento específico. A gente vai falar dos mecanismos financeiros, tipo as opções de venda, as puts, e tentar entender a dinâmica toda que o material deles apresenta. Bora lá? Vamos sim. Antes de mais nada, acho que é bom lembrar, né? O mercado financeiro tem, assim, muito mais ferramenta do que só comprar ação e esperar valorizar. Existem outras formas de operar buscando ganhar com a variação do preço, e isso inclui as quedas também. E o artigo da Empíricos usa um episódio bem marcante da Petrobras para ilustrar isso, né? O que exatamente aconteceu lá em fevereiro de 2021, que, digamos, serviu de gatilho para essa história toda? Olha, o material deles aponta para um evento bem específico, a mudança no comando da Petrobras. O então presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o Roberto Castelo Branco pelo Joaquim Silvio Lima na presidência da estatal. Troca de comando em estatal, isso geralmente causa um barulho no mercado, né? Qual foi a consequência, assim, imediata, segundo a análise que eles fizeram? A reação, de acordo com o artigo, foi bem negativa e rápida. Eles mencionam que as ações da Peter 4, elas chegaram a cair mais de 15% num único dia. Para quem estava comprado, claro, esperando alta, foi um dia terrível. Ok, cenário de queda forte estabelecido. Mas aí é que entra a tal estratégia que, segundo a fonte, permitiu lucrar. O artigo foca muito nas opções do tipo put, as opções de venda. Você pode explicar um pouquinho melhor como elas funcionam assim, nesse tipo de situação? Claro, basicamente, o que o artigo explica é que comprar uma opção put, ela te dá o direito, veja bem, o direito, não a obrigação, de vender uma ação por um preço X, que é o preço de exercício, o strike, até uma data limite. Agora, se o preço da ação no mercado cai muito, tipo bem abaixo desse strike, esse seu direito de vender mais caro, ele passa a valer muito dinheiro. Entendi. É tipo como se fosse um seguro, né? Você garante um preço de venda bom, mesmo que o mercado esteja, sei lá, desabando. E por que isso se valoriza tanto assim? Porque quem tem a put pode, por exemplo, comprar ação baratinha lá no mercado e, na mesma hora, exercer o direito de vender pelo strike, que é mais alto. Aí embolsa a diferença. Ou, que é até mais comum, pode simplesmente vender a própria opção, que agora está valendo muito mais, porque ela reflete esse potencial de lucro todo. O investimento inicial na opção é pequeno, mas o ganho pode ser enorme se o mercado se mexer forte e na direção certa. Faz sentido, faz sentido. E a fonte chega a detalhar uma recomendação concreta nesse episódio específico da Petrobras? Sim, sim. O artigo menciona que um analista lá da casa, o Rui Hungria, recomendou comprar opções put de Petrobras no dia 17 de fevereiro de 2021. Segundo o que eles escreveram, essas opções, a Petro 23, custavam 0,32 cada uma na época. 32 centavos, nossa. Bem baixo o custo inicial. E como essa aposta se desenrolou, de acordo com o material deles? Então, a narrativa do artigo continua mostrando que poucos dias depois, já no dia 22 de fevereiro, com a queda das ações já bem refletida nos preços, a recomendação foi para vender essas mesmas opções. A fonte afirma que elas chegaram a ser negociadas por 4,32. Peraí, como assim? De 0,32 para 4,32 em menos de uma semana, é daí que eles tiram aquele cálculo do lucro potencial que eles mencionam, de até 1.250%. Uau! O artigo até dá um exemplo, né? Que R$ 2.000 investidos poderiam ter virado 27 mil. É isso, exatamente, essa é a conta que eles apresentam lá. Mas, e isso é super importante, a própria fonte faz questão de dizer, esse tipo de operação com opções, ela tem sim um potencial de retorno altíssimo, eles falam em faixas de 200% até mais de 1.200%, só que exige um timing, sabe,
uma precisão muito grande no tempo, no posicionamento, o risco de perder tudo que foi investido também é bem alto se o mercado não andar como esperado ou demorar demais. Ou seja, não é tão simples assim. Tem um risco pesado aí que a própria fonte também aponta e eles falam como ter acesso a esse tipo de análise, imagino, né? Falam sim. O artigo aproveita para promover um serviço de assinatura deles, que se chama Flash Trader. A ideia é que esse serviço daria recomendações semanais e alertas para operações desse tipo, focando justamente nessas opções mais baratinhas, de centavos, os pozinhos, como eles chamam. Apresentam isso como caminho para tentar pegar essas oportunidades que eles dizem identificar. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o que essa análise da Empíricos basicamente mostra para a gente? Eles estão conectando um evento externo, de grande impacto nesse caso, político com a geração de muita volatilidade no mercado, e isso, na visão deles, abre janelas para estratégias muito específicas e potencialmente bem lucrativas, usando derivativos como as opções. É isso? Exatamente. O caso da Petrobras, em 2021, acaba servindo, na narrativa que eles constroem, como uma ilustração bem forte de como esses instrumentos podem ser usados para tentar ganhar dinheiro em cenários de baixa, explorando a velocidade, a intensidade dos movimentos do preço. Mostra uma outra cara do mercado, né? Que vai além daquele investimento mais tradicional de longo prazo. Em resumo, então, a ideia central que a fonte apresenta é: se você usar o veículo financeiro certo, tipo as opções put, e acertar o timing, o momento exato, seria possível ter retornos gigantescos, mesmo com o mercado caindo aos pedaços, como eles descrevem que aconteceu com a Petrobras. Exatamente. É um exemplo do potencial e, claro, da dinâmica bem arriscada das opções. Tudo isso conforme o relato da Empíricos Research. Fica então aquela reflexão final, né, provocada por esse material todo. Se eventos assim, de natureza política, externa, podem mesmo, como descrito no artigo, gerar tanta volatilidade e criar essas oportunidades de lucro e de risco tão rápidas no mercado de opções, que tipo de atenção diferente, que análise extra esses eventos exigem de quem investe? Algo além daquela análise mais fundamentalista tradicional da empresa. Fica aí a pergunta no ar.